Oficina Distrito HQ. Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma videoaula da Oficina Distrito HQ. Hoje a gente está na quinta videoaula, né? Na live passada a gente começou a trabalhar em cima dos nossos personagens e foi passado o exercício para vocês fazerem um esboço da criação do personagem, da história que vocês vão trabalhar. Nesse momento, muitos não estão ainda com a história bem desenvolvida, ainda um processo bem inicial, acredito, mas a nossa oficina ela, né, vai começar agora a acelerar o processo de criação, já que nós temos até início de janeiro para terminar e produzir o nosso material. Então, o que nós vamos fazer hoje nessa aula vai ser retomar um pouco do que a gente viu na live com relação à criação dos personagens, né? Para que a gente possa desenvolver esse personagem com mais cuidado para o quadrinho final, tá? O que eu vou fazer para vocês hoje, eu vou mostrar a criação do meu personagem, né? E como foi esse processo de criação. Na próxima videoaula, né? Que é a semana ainda, videoaula 6, a gente já vai entrar um pouco sobre a criação do roteiro, né? A gente já vai trabalhar com esse desenvolvimento do roteiro. Esse roteiro, como eu disse para vocês, são 4 folhas, né? 8 páginas. Então, é um roteiro que não é um roteiro muito grande. O roteiro para quadrinho, ele obedece diferentes funções, né? É bem diferente quando você faz um roteiro que você mesmo vai desenhar, de um roteiro que outras pessoas vão desenhar. Então, tudo isso será levado em consideração e a gente vai ver isso com calma na próxima videoaula. O que a gente vai falar hoje é sobre personagens, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? E o que a gente está vendo aqui agora, né? A imagem que a gente está vendo aqui agora, ela foi tirada do livro Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud, tá? É um livro publicado pela Amy Books, de 2008. É o segundo livro que Scott McCloud vai escrever sobre quadrinhos, né, depois do Desvendando os Quadrinhos, e que vai focar na parte prática de criação do quadrinho, né? É um livro que tem uma finalidade, um direcionamento que é bem para a indústria do quadrinho norte-americano, no sentido de que existem uma série de preparações que são mais direcionadas para uma produção grande, né, no sentido extensa, né, que você sempre vai produzir, sempre vai fazer um quadrinho mensal, uma história grande, não necessariamente se aplica a um exercício mais livre como o nosso, mas que eu considero importante uma leitura para todo mundo é, que quer produzir quadrinhos, né, como profissão, como vocação, né, talvez seja a melhor descrição. Nessa imagem, a gente tem 3 elementos que o Scott McCloud vai separar, vai apontar, né, como elementos importantes para a criação do personagem, né? Todo personagem, de acordo com McCloud, ele necessita ter uma vida interior, né, uma história, uma visão de mundo, né, e desenhos únicos, né? A gente falou sobre isso com a silhueta, né? É até interessante como que a gente tem essa silhueta aí representando essa vida, né, interior do personagem. O segundo aspecto do personagem que é importante é a distinção visual, né? Seu corpo é um corpo, um rosto e uma indumentária distintos, né? Ou seja, ele precisa ter um elemento de distinção, principalmente entre ele e os outros personagens da história, né? E o terceiro são esses traços expressivos, né? Traços de fala e comportamento que são associados com o personagem. Tudo isso está no aspecto realmente de criação do personagem, tá? A expressividade vai estar ligado a como representar visualmente, né?
os sentimentos e o universo interior do personagem a partir do desenho, né? E tudo isso tem uma série de possibilidades que a gente pode explorar na produção, né, do nosso quadrinho final, que a gente pode olhar com mais calma, tá? Então, o MacLeod, ele vai, nesse livro, ele vai demonstrar um guia de personagem que ele mesmo desenvolve, né, para exemplificar alguns dos estudos básicos visuais de personagem que ele considera importantes, né? Tá? Então, nesse guia aqui, a gente tem uma personagem, o nome dela é Agente número 6, né? Ela tem uma imagem, né? Uma postura, né? Uma linguagem física, uma linguagem corporal, né? Específica, né? A gente tem essa inclinação da cabeça, a mão na cintura, ou seja, uma pessoa com bastante segurança no que está fazendo, uma certa arrogância, até de certa forma, né? Ela é acompanhada por esse gato Marge, né? Tem um tipo de calça específica com bolsos, barras rebaixadas, né? Carrega o celular no bolso dessa jaqueta com muito bolso, tem uma lista de clientes, né? Um óculos de lente grossa, alguns elementos que ela vai usar, como essa varinha, né? Dentro do universo, né? Que ela vai estar trabalhando, que o MacLeod vai estar desenvolvendo, e tem essa vista, né? Lateral e de frente, e algumas vistas do rosto, né? De frente, perfil e um quarto, né? De vista para você deixar tudo pronto, né? Tudo que você vai precisar trabalhar pronto. Qual é a principal função desse exercício? Assim, que não é um exercício, mas uma fase importante do trabalho da criação, né? Porque a principal função é passar a solidificar os elementos da sua história, tá? É importante que a gente tenha os elementos da história bastante claros, né, antes de você produzir a história. Isso não quer dizer que a história não vai sofrer mudanças, muito pelo contrário, né? As histórias elas sofrem mudanças com o decorrer da criação, né, da produção da página, da decupagem, né, da página. O que vai ser essa decupagem? Né? Essa decupagem vai ser essa, esse trabalho de pegar o roteiro e transferir ele visualmente para a página, né, a partir de esboços, esboço com a quadrificação da página, ou seja, essa divisão em quadros do que vai acontecer, dessa criação de uma hierarquia de acontecimentos, tanto no roteiro como um todo, quanto em cada página, né? Então, a criação do personagem, né? Esse exercício de criação, ele vai forçar você a desenvolver o personagem, né? A desenvolver a história, a tornar o elemento não só mais um elemento abstrato, né? Mas um elemento claro, né, do que vai acontecer, né? Você tem uma clareza do que vai acontecer na história e isso ajuda, inclusive, a fazer mudanças, né? Então, vou mostrar para vocês como foi o processo meu de criação do meu personagem, da minha história, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar o roteiro e aí eu vou explicar direitinho como que foi o meu processo da criação da história e decupagem, né? Lembrando que é um processo que a gente vai fazer junto, né? Então, ela não está ainda completa. Prontinho, estou mostrando aqui a página para vocês. Eu desenvolvi aqui o meu personagem aproximadamente com 7 cabeças, né? Eu não quero que seja um personagem muito alto, mas também não quero que seja um personagem baixinho, que um alto, uma altura normal aí na sequência, né? Depois que eu fiz a minha construção básica do personagem, eu parti para o esboço. Depois que eu criei a forma do personagem, eu parti para o esboço do corpo do personagem, né? Como que ele vai ser visualmente, né, um personagem bem magro, porque é um personagem em situação de rua, né? Então ele vai ser bem magro, bem esguio. E o próximo passo vem essa
caracterização do personagem, como que ele vai ser apresentado na história, né? Então tem um personagem aqui, é um personagem de rua, é o Edgar, o nome do personagem, né? Ele vai ter uma barba que é grande, porém descuidada, porque ele não deixa a barba grande porque ele quer, ele deixa a barba grande porque ele não tem como fazer a barba, né? Carrega uma mochila com ele e um colchonete, né? Anda de chinelo, com uma calça, uma camisa de botão. Dentro ele tem uma camisa por dentro que ajuda a resistir ao frio. E aqui tem uma cena, né? De uma cena do personagem que na verdade trata de uma das poucas cenas que o personagem de fato vai aparecer na história, porque ele vai ser um personagem narrador, né? E aqui as visões, né? As vistas da cabeça dele, né? De frente, perfil e, né? Um quarto de vista, né? Aqui eu tenho os elementos. É sempre bom, né, a gente fazer esse elemento. Deixa eu organizar aqui para vocês, vou tirar aqui essa cena. Né, a gente tem esse histórico. O meu personagem não vai ter um histórico muito desenvolvido, como são 8 páginas, né? Mas o que vai ter no histórico dele é o que marca a existência do personagem, né? Então, o nome dele é Edgar Allan, mineiro de Campo do Meio, uma cidade muito pequena de Minas Gerais, formado em letras francês, foi demitido do seu trabalho em 2019, talvez por questões ligadas à pandemia, né? E hoje vive na rua, né? Numa rua não específica, pode ser Brasília, pode ser Belo Horizonte, pode ser Gama, né? Então eu não vou colocar qual rua que ele vive, não vou especificar, né? Vou deixar um pouco vago. Tudo que eu sei com relação às informações que eu tenho aqui, é uma pessoa que está passando por uma certa dificuldade, né? Aliás, por uma grande dificuldade, né? Morar na rua não é algo fácil, né? De maneira alguma. Então ele está passando por uma grande dificuldade, mas é possível que essa educação que ele já tenha, né, permita levar isso de uma maneira tanto mais equilibrada, de forma que ele tenha uma amargura, mas que não demonstra tanto na rua, tenta manter um, um low profile, assim, não aparecer muito, né? Não se destacar naquele ambiente para facilitar o seu dia a dia, a sobrevivência, né? Ah, mas esse é o elemento, né? Essa característica é, pessoal, né? Da personalidade do Edgar, tá? O Edgar Allan, ele tem esse nome, né? Porque é uma homenagem que eu estou fazendo com a minha história, uma referência, né? Justamente ao Edgar Allan Poe, e os motivos vão estar mais claros mais à frente, né? Com relação ao que ele carrega, né? Os pertences do personagem, né? Carrega um colchonete velho amarrado com uma faixa amarela de judô, né? Então você vê como que ele resgatou elementos que são importantes, né, para a vida dele, o colchonete para essa vida, né, o dia a dia na rua, e a faixa de judô que vai ajudar ele a amarrar o colchonete e ao mesmo tempo guardar essa faixa, tem uma importância para ele, né? Existe um lembrete de uma vida passada melhor, né? E uma esperança de que volte a ter uma vida melhor, né? Carrega consigo uma mochila velha e remendada, cheia de papéis e algumas revistas e livros de poucas páginas, né? Então, alguns livretinhos, algumas lembranças e um tanto de papel, coisa que ele resgata ali, ou que ele guarda. A mochila dele é remendada, tem um zíper quebrado e um bolso na frente que é amarrado com um cadarço, tá? Então, para a gente ter esse nível de descrição que a gente precisa, tá? Para essa nossa ficha de personagem. Um outro personagem, né? O outro personagem da história seria o Nêmesis, né? Do Edgar, né? Eu diria que esse seria o personagem, de certa forma, o personagem principal da história, mas o personagem é o narrador, o Edgar, e a história dele é essa relação que ele vai criar com uma memória, né? Que ele está contando uma memória, né? De quando ele não estava na rua
dessa relação com um registro de chuveiro que ele considerava como possuído por uma entidade maléfica, né? De acordo com a entidade, com o Edgar, o registro do chuveiro de seu antigo banheiro é possuído por algum espírito que chora uma lágrima negra, né? Ele escorre do chuveiro essa lágrima negra, sempre quando ele tenta é, consertar o chuveiro, ajustar, tirar o barulho do guincho, né? Ele tem um guinchado que parece um choro quando a água começa a sair, e quando ele tenta ajustar, sai essa lágrima negra, né, que escorre pela parede branca do banheiro, a parede já manchada, né? Então já tem essa mancha dessa lágrima negra que ele chama de lágrima, né? E ele considera que o chuveiro é amaldiçoado, né? Porque algumas mortes, né, vão acontecer e que ele vai relacionar a esse chuveiro, tá? Um aspecto que é muito importante desse chuveiro é que ele começa a refletir sobre o chuveiro e nesse vão aonde o parafuso frouxo, né, se solta aqui do registro, né, chega um momento da história que ele vê lá dentro dois olhinhos, né, olhando para ele, né, enquanto ele olha para o registro do chuveiro, né? E tudo isso faz parte da história. Então, esse registro do chuveiro é um outro personagem, né? Ele é um outro personagem, ele, de fato, vai ser o personagem que mais vai aparecer na nossa história, porque o Edgar é o narrador, né? Então, a gente tem aqui essa ficha, né? É um personagem que carrega muitos elementos, todos os elementos são colocados aqui, né? De maneira como esboço, né? Então, dessa forma, eu estabeleci esses meus personagens da minha história, tá? Então, o que eu indico para vocês primeiramente, que terminem o exercício que foi proposto na live passada, desenvolvam o personagem de vocês, já na versão final da história de vocês, porque a gente não vai ter muito tempo para ficar pensando sobre o que a gente vai escrever. Então, o exercício é terminar essa ficha desses personagens, é criar esses elementos, né, para que vocês possam dar forma a esse quadrinho e, principalmente, a partir do momento que você vai criando o personagem, você vai vendo o que vai ser preciso desenhar na sua história, né? E aí você pode entender o que você é hábil para fazer ou não, o que você pode tirar da história ou não. A minha história, por exemplo, ela é uma história que tem apenas dois cenários, né? Ela tem o banheiro e ela tem dois personagens. O personagem que mais aparece é esse registro, né? Tem um outro personagem que aparece rapidamente, que é o Síndico, que não está aqui, ele tem só uma aparição rápida, então eu nem desenvolvi o personagem. É importante que seja desenvolvido, mas eu lembrei dele agora. Então, até sábado eu trabalho também no personagem, eu mostro para vocês na live. É, por isso é importante que a gente trabalhe com esse processo, ok? Então, hoje são, né, como eu prometi para vocês, são videoaulas mais curtas. E essa videoaula 5 vai ficar por aqui, tá? A gente continua na videoaula 6, onde eu vou falar do meu processo de criação do roteiro que eu estou trabalhando e vou mostrar para vocês como que vocês podem, dicas para vocês resolverem o roteiro de vocês, certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo e sábado na nossa próxima live. Legal.